A economia, obviamente, tem um papel extremamente importante, mas eu não consigo ver nenhuma crise política como uma crise que se dá por interesses econômicos. Eu acho que essa crise se deu por fatores simbólicos. E a esquerda não tem uma concepção de sociedade no Brasil. Né? A esquerda ela é completamente engolfada pelo discurso da direita no Brasil. Né? E o que os partidos de esquerda fazem entre nós é chegar no poder e apresentar um projeto econômico alternativo, achando que isso é suficiente. Né? Sem uma reflexão sobre o Estado, não, que é incrível isso é infantil. Não? O que aconteceu em várias ocasiões foi de um republicanismo ingênuo. Né? Ou seja, um desconhecimento, né, de como o Estado funciona, quais são as relações de força entre elas, como funcionam as corporações, quais são os interesses corporativos, etc. etc. Né? Tudo isso foi engolfado pelo tema da corrupção entre nós. E é o que nos faz de imbecis, no fundo, nós da esquerda também. Né? Faz o povo inteiro de imbecil e a gente também. Né? Porque o tema da corrupção, né, ele não existe enquanto tal. Ele é uma formação, ele é uma fabricação. Né? Não é isso? Quer dizer, a economia, ela corrompe, ela tem corrupções legais e ilegais o tempo inteiro que são invisibilizados. Né? Não é isso? A gente tem uma taxa de juros, por exemplo, funciona como uma taxa que se sobrepõe a todos os serviços e produtos. Né? Isso é uma drenagem, né, do produto da sociedade inteira para meia dúzia de pessoas. Isso é uma corrupção. Né? Você está enganando os outros. E a corrupção é basicamente isso. Quer dizer, a batalha que Dilma comprou contra os juros, né, foi outra tática, que é algo que é extremamente importante, porque a esquerda brasileira, né, sempre teve o mito, especialmente o Partido Comunista Brasileiro, né, na sua história, o mito da boa burguesia. Né? E essa boa burguesia era sempre a burguesia industrial. Né? Por quê? Porque ela teria, né, abstratamente interesses em comum com a classe trabalhadora, na medida em que as duas ganhariam com o mercado interno forte, etc., né? Que ia uma classe trabalhadora protegida e com poder de consumo. Né? Isso nunca deu certo, a gente sabe. Né? Isso sempre terminou em golpe. Isso deu certo durante algum tempo. Houve sempre esgarçamentos, né? E isso sempre terminou em golpe. Né? Como a corrupção não se define, ninguém sabe o que é. Né? Tanto que há poucos anos atrás só o agente do Estado poderia cometer corrupção, que é obviamente um absurdo, né? Mas isso mostra como é um termo que é um conceito que não existe enquanto tal, ou seja, para que ele possa ser usado em qualquer situação contra o inimigo político de ocasião. Mas isso jamais foi uma concepção da esquerda. Né? Eu achei incrível, né, quando eu estava em Brasília, no IPEA, e como as pessoas acreditavam na imparcialidade até outubro, setembro, então, da Operação Lava Jato. Eu ficava escandalizado. Todas as vacas sagradas da esquerda, né, alimentam do nosso pensamento, inclusive da esquerda, alimentam essa farsa. Né? É uma farsa isso. Né? E que foi assumido pela esquerda porque era conjunturalmente importante para o ataque para a ditadura militar. Tinha a ver com a demonização do Estado, como se a corrupção fosse algo que fosse intrínseco à política e não como se isso não fosse um dado universal da vida social, inclusive da vida econômica. Né? A elite econômica, que foi quem deu o golpe, né, é invisível. Né? As pessoas dizem, não, foi o Cunha, foi não sei o que, conversando inclusive com agentes políticos dessa crise, as pessoas também viam fragmentariamente pessoas, partidos, etc. Ou seja, há uma invisibilização da elite econômica, esse fato é universal. Né? Quer dizer, o que passa a ser no fundo crime, né? Não é você
fazer ataques especulativos, nem você fazer evasão de impostos e tal, não é isso? Quer dizer, o capitalismo hoje em dia é isso, evasores de imposto do mundo inteiro univos. Isso é um movimento que vem desde a década de 30 entre nós, a formação dessa hegemonia de direita e a esquerda ficar com uma espécie de economicismo, né? Não pensa a sociedade, né? E não pensa o Estado. Quando se viu que não havia muitas possibilidades mais de uma vitória eleitoral da direita, né? Quer dizer, a direita montou um caminho não eleitoral, não é isso? E ela montou um caminho não eleitoral, especialmente pela mídia, né? Que é o partido efetivo das elites. Né? Partido é aquilo que cumpre as funções de um partido, ou seja, arregimentar e organizar a sociedade. Não é isso? Ninguém fez isso melhor do que a TV Globo. Né? Foi uma hegemonia que foi constituída aproveitando o quê? Aspectos racionais e irracionais, né, dos descontentes com a passagem, quer dizer, com a ascensão social dos mais humildes. Né? A classe média tradicional entre nós recebeu essa ascensão com muito mal-estar. Primeiro por motivos racionais, que tem a ver com o preço de serviços, né, que essa classe explora, né, desses excluídos. É uma classe média que tem privilégio, nesse caso, que a classe média europeia e americana não tem. Isso não foi, não se gostou disso. Né? E também tem aspectos irracionais que são, na política, normalmente mais importantes que os aspectos racionais. Porque se você começa desplando espaço no shopping center, no aeroporto, não sei o que e tal, para parar, né? Esse pequeno incômodo que era reclamado a boca pequena, porque ele não é legítimo. O que vai ser montado, e que foi montado com a TV Globo à frente, a partir especialmente do Jornal Nacional e das manifestações de junho, né? É o fato de você transformar esse incômodo de classe, que era indizível, porque ele não é legítimo, ninguém pode ser contra as pessoas subirem de vida, etc. Né? Quer dizer, o incômodo que você tinha que dizer entre iguais e tal, para você criar uma legitimação pseudo-racional para isso. Né? Eu acho que o que foi criado a partir de junho de 2013, o que foi? A mídia aprendeu que o mensalão, né, com o mensalão, que você não iria ter um caminho extra eleitoral se você não criasse três coisas, aliás. Uma base social, que fosse as ruas, ter uma narrativa extremamente importante, né? Você não pode ir para a política sem uma narrativa, né? E você não pode ir para a política sem um líder. E junho de 2013 a abril de 2016, o que acontece é exatamente a construção de uma base social. Quem veio aqui, a Avenida Paulista, era 70%, 80%. Esse setor da classe média conservadora já havia votado todas as eleições contra, né? Não é isso? Mas ele foi transformado num ator ativo, né? Quer dizer, foi dado um papel e uma legitimação pseudo-racional para sentimentos que essa fração de classe já estava vivenciando no seu dia a dia há pelo menos uma década. Né? Ou seja, então, se você não pode reclamar da ascensão dos povos, mas você pode reclamar da moralidade, da corrupção, etc. O termo foi completamente manipulado. Né? E aí foi se criado o quê? Se criou uma narrativa que foi montada uma narrativa e o líder é obviamente o juiz Sérgio Moro, né? Quer dizer, para se contrapor o quê? A batalha contra a desigualdade, que é a única razoável num país como o nosso, né? Foi-se contraposto o tema da batalha da moralidade. Desigualdade de um lado, moralidade do outro. Né? Aí a direita ganha uma narrativa que ela não tinha desde 2002. Né? Era um projeto que não tinha... A narrativa é o moralismo de ocasião, safado, etc., como nós sabemos, mas que foi montado de modo brilhante. Né? A partir de junho, etc., quer dizer, a federalização dos conflitos que eram todos localizados, etc.,
digamos assim, o jogo que o Bonner fazia, né, com a PEC 37, que ninguém sabia sequer o que era, e que depois foi a forma de que você conseguir montar o quê? Uma aliança com uma certa parte corporativa do aparato policial e jurídico do Estado. É uma casta de privilegiados, extremamente semelhante, eu estou falando aqui dos operadores jurídicos, né? que o republicanismo ingênuo da esquerda deu extraordinária linha para esse pessoal, deu fôlego para esse pessoal. Né? Tá entendendo? Sem uma análise das lutas internas corporativas, sabe, que seriam extremamente importantes. Né? Porque se não tinha uma narrativa, você precisava de um líder também, né? Porque em grande medida o líder, né? Quer dizer, carismaticamente é extremamente importante. Né? O cara lá, o homem jovem, do olhar duro, né? Olhando para o futuro, cabelo cortado, terno escuro, justiceiro. Né? É extremamente importante isso, para que as pessoas possam se reconhecer nele, jogar nele afetos e sentimentos, né? Confusos, etc., mas que são dele, que você não consegue articular. E que aí foi Moro e Lula. Tá? Não é isso? Quer dizer, uma contraposição aí tá, entre esses dois líderes. Né? Também fiquei perguntando a todos os atores importantes que eu conheci. Eu li um negócio, como é que você, com 80% de aprovação, como é que você não muda a mídia do Brasil? Né? Não é isso? Como é que você como é que você não afronta o oligopólio que a TV Globo tem entre nós, por exemplo, etc. Né? E as explicações disso foram completamente absurdas e tal, né? Quer dizer, a pessoa não sabia, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, quais eram as chances, achavam que a Globo já estava no bolso, etc, etc. Não é isso? Quer dizer, isso é ingenuidade e tal, né? E essa aliança entre Congresso comprado, uma mídia que funciona como partido, né? E a cooptação, porque todo golpe, especialmente esse tipo de golpe novo, né? Você precisa de alguém do Estado que possa dar uma forma de legitimidade ao golpe. Né? Você não pode chegar simplesmente na mão grande e levar as coisas. Né? E essa cooptação do aparelho policial jurídico a partir dos interesses corporativos desse grupo. Né? Não sei se vocês sabem, existem juízes em tribunais que ganham, em média, R$400 mil ao mês. Né? Os juízes que se põem como justiceiros ganham 70, 80 mil reais. Que é um completo absurdo. Nenhum país do mundo acontece isso. Né? Quer dizer, e esse pessoal ganha também, além do salário, de outras formas que evitam qualquer forma de transparência pública. Isso foi decidido no CNJ. Né? Que está jogando para a sua própria vantagem e para se apropriar da agenda do Estado. Né? Para mandar no Estado sem voto. Né? Está acontecendo uma desdiferenciação da justiça. Né? Porque o direito nasce, historicamente, por uma diferenciação da esfera política. Né? É para se diferenciar da política. Antes, a justiça era política. Ou seja, era o que alguns autores chamam de uma justiça, de um direito material. Ou seja, o mais forte ganhava. Né? O procedimento jurídico não é um caminho para a morosidade da justiça. Ele está aí para combater a injustiça. Porque o que os procedimentos criam é a universalidade de tratamento. Se você quebra isso, né, você quebra a justiça. Né? E se você não tem a formalidade, que é exatamente pressuposto, respeito a garantias, contraditório, presunção de inocência, o que você tem é política. Hoje em dia a gente não consegue dizer no Brasil o que é justiça. Né? Está completamente contaminada pela política. Do mesmo modo como aconteceu com a imprensa, que jogou a aparência de isenção no lixo, e que pode ser cobrada por isso agora, não é isso? Quer dizer, também com o setor jurídico, etc. Quer dizer, primeiro há uma oportunidade incrível de aprendizado da esquerda. Né? Essa sobrecarga ideológica que é elevada, que a direita conseguiu, né, hegemonizar na esquerda. Né? Obviamente tem formas aí que não são apenas brasileiras, são internacionais. A gente está num jogo
Eu prefiro, ao invés de neoliberalismo, falar de capitalismo financeiro, porque essa ideia, né, tem a ver com uma captura da política mesmo, etc., de transformar as questões políticas em questões técnicas. O termo centro tende a desaparecer e é o mesmo público. São perdedores, né, perdedores do capitalismo financeiro. Né? Por um lado, uma parte que reage de alguma maneira racional e de outra que reage irracionalmente, ou seja, com ódio a mexicano, ódio a imigrante, ódio aos excluídos, como aconteceu entre nós, etc, etc. Não? Você vê no que está embaixo, no mais frágil, a causa do seu fracasso, né? Quando você não consegue perceber os liames racionais que está criando aquela situação para você. Né? Não vejo só coisas ruins no horizonte. Né? Porque o que está acontecendo agora é muito fácil. Todo mundo que gosta de filme de gangue, você sabe que é muito fácil você juntar um par de aventureiros para assaltar um banco. Mas difícil depois é você dividir a soma, não é isso? Dividir o botim. Né? Por exemplo, esses operadores jurídicos eles não podem só continuar perseguindo a esquerda, porque perdem a legitimidade, fica extremamente parcial. Né? Quer dizer, como vai se comer aí, né? Políticos e juízes e tal. Né? E a imprensa também, né? Porque se gastou um potencial enorme de confiança. Né? Quer dizer, muita tolice, eu acho que foi cometida muita tolice também pelos autores do golpe. Né? Toda ação tem que ser justificada. Se você não justifica a ação razoavelmente, você vai perder mais adiante. Vai perder mais do que você conseguiu. Essa hora pós-golpe nos abre uma chance enorme de mudar a relação entre a mídia e a política. Né? Porque mídia não vamos entrar nessa coisa de achar que os blogs vão resolver a questão. Não vão resolver a questão. É uma sociedade mediatizada de massas, a informação vem de cima para baixo, né? E ela é controlada. Ou a gente entra nesse controle, ou não vai ter nenhuma briga política, pelo menos enquanto a gente estiver vivo. Né? Agora, você não joga esse jogo jogando muito facilmente, né, a aparência de isenção, que é, no fundo, a base desse tipo de empreendimento. Né? Também os juízes e a classe política, né, que vão, de alguma maneira, não vão poder... vai ter que ter uma pizza, né? Mas essa pizza vai deixar rastro, né? vai ficar coisa de molho de tomate pelo caminho, etc, etc. Eu acho que é uma extraordinária oportunidade aqui, né? De uma esquerda inteligente, né? Montar um discurso que não tem, porque só tem um discurso econômico, montar um discurso sobre o Estado, montar um discurso sobre a sociedade e aproveitar essa ocasião, porque ela é muito mais... Ela tem muito mais chances do que perda, e eu acho que eu não estou sendo patologicamente otimista ao ser.